Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos então para que nós possamos neste dia mergulhar o nosso coração na palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós encerramos então ontem os Atos dos Apóstolos. E hoje nós iniciamos então a carta de São Paulo aos Romanos. Então, nós podemos nos perguntar, nós que encerramos ontem os Atos dos Apóstolos, que vimos então que Paulo chega a Roma e Paulo vai pregar, né, ali em Roma. Mesmo como prisioneiro, Paulo vai então pregar ali em Roma, né? E aí a gente pode se perguntar, mas como então Paulo escreve aos romanos, sendo que Paulo havia chegado ali em Roma, e Paulo já estava encerrando a sua carreira, né? Como é que Paulo escreve aos romanos então? Então essa carta, ela foi escrita por Paulo antes que ele fosse a Roma, né? Não é uma comunidade fundada por São Paulo. Então a comunidade de Roma, né? Como nós vimos, quando ele chega a Roma, os irmãos vão recebê-lo, né? Então já havia a igreja ali quando Paulo chegou lá. Não foi uma igreja fundada por Paulo, né? Não se sabe ao certo como a igreja se estabeleceu ali em Roma, né? Quem foi pregar a eles, né? Foi alguém que teve lá experiência em Pentecostes, no dia de Pentecostes, teve essa experiência lá e levou para Roma? Foi em outro momento? Foi outra pessoa? Não temos dados em relação a isso. Então, o que sabemos é que São Paulo, sabendo da igreja presente em Roma, ele envia, então, escreve uma carta aos romanos, né? Então, é dentro desse contexto que Paulo, então, vai escrever essa carta a uma comunidade não fundada por ele, a igreja de Roma. Então, no capítulo 1, ele começa dizendo assim: Paulo, servo de Deus, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho. Então, quem é Paulo? Paulo é servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho. Ele tinha clareza de quem ele era, né? Ele tinha clareza da missão dele. E assim ele inicia a carta. Versículo 7. A todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo escreve a todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos, e ele faz a saudação então, como de costume. No versículo 8 diz: primeiramente dou graças a meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo mundo é preconizada a vossa fé. Pois Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando o evangelho de seu Filho, minha testemunha, de como vos menciono incessantemente em minhas orações. Então, Paulo diz, olha, lembro sempre de vocês nas minhas orações. E a fé de vocês, ela é conhecida por todos, né? Então, havia uma igreja ali e havia uma fé, né, viva ali na comunidade de Roma, né, na igreja presente em Roma. A ele suplico, se for de sua vontade, conceder-me finalmente ocasião favorável de vos visitar. Olha que interessante, né? Então, Paulo vai suplicar a Deus que dê a ele uma ocasião de visitar ali a igreja nascente em Roma. Desejo ardentemente ver-vos, a fim de comunicar-vos alguma graça espiritual com que sejais confirmados, ou melhor, para me encorajar juntamente convosco naquela vossa e minha fé, que nos é comum.
Daí o ardente desejo, versículo 15, que eu sinto de vos anunciar o evangelho também a vós que habitais em Roma. Com efeito, não me envergonho do evangelho, pois ele é... São Paulo vem dizer aqui de não se envergonhar do evangelho, porque muito provavelmente havia ali no meio deles quem estivesse se envergonhando do evangelho, né? Pois ela é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê, ao judeu em primeiro lugar, depois ao grego, porque nele se revela a justiça de Deus que se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então aqui a gente tem essas primeiras palavras de Paulo nessa carta aos Romanos. E aqui ele já entra num tom de exortação muito forte nessa segunda parte aí do capítulo 1, perdão. A partir do versículo 19, onde ele vai entrar na realidade do pecado, onde ele vai entrar na realidade da culpa. E lendo essas palavras, a gente tem a impressão de que Paulo está falando para o nosso tempo, né? A gente tem a impressão que ele está falando para os problemas que a gente vê hoje, que a gente enfrenta hoje, aquilo que a gente vivencia hoje na nossa sociedade, né? Vamos lá no versículo 21. Porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Falando da realidade do pecado aí. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e se lhe obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Então vem falar aqui da realidade da idolatria, né? Vem falar da realidade da idolatria. E quando vem dizer lá um pouco acima, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e se lhes obscureceu o coração insensato, vem falar muito daquilo que é a realidade do pecado, né? Um obscurecimento da razão, dos pensamentos, né? A razão fica obscurecida pelo pecado. A razão fica obscurecida, né? Então a gente não consegue ver com clareza as coisas de Deus, a gente não consegue ver a Deus e aquilo que nós devemos, o culto de verdadeira adoração a Deus, né? Uma obediência que nos leva à bênção, né? A graça, porque obedecer é bom para nós, né? A obediência gera um bem a nós, a obediência a Deus. E nós vamos vendo, então, São Paulo vai discorrendo em relação a isso. Por isso, no versículo 24, Deus os entregou os desejos de seus corações, a imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Olha o versículo, a partir do versículo 26, se a gente não identifica muito do que a gente tem visto e vivido. Por isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. As mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam de desejos uns pelos outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga pelo seu desvario. Então aqui está falando das relações homossexuais, né? Aí muitos, hoje em dia, por causa de tantas ideologias e leis e tantas coisas que vão acontecendo no meio de nós, muitos quiseram até retirar esses versículos da Bíblia, né? Muitos quiseram até mesmo ir contra esses versículos bíblicos. Então, uma Bíblia que foi escrita há tanto tempo atrás, né? Milênios que a palavra de Deus está aí, ela é viva, ela é eficaz, nós acreditamos nisso. Não é possível retirar dos cristãos, retirar das Sagradas Escrituras, retirar da nossa fé aquilo que é próprio da nossa fé, né? E nós sabemos que a igreja, ela ama o pecador, mas ela detesta o pecado, ela abomina o pecado, né? Deus ama o pecador. Deus abomina o pecado. Então, o pecado em todas as suas espécies. Nós vamos ver aqui, São Paulo vai continuar enumerando pecados aqui, mas ele começa com essa desordem que começa a acontecer de homem com homem, mulher com mulher. Não sou eu que estou dizendo, é a Sagrada Escritura que está dizendo, né? Então, a prática homossexual sendo aqui condenada abertamente nessa carta de São Paulo aos Romanos, né?
a prática homossexual. Não está falando aqui da tendência, né, homossexual. Muitos podem até ter alguma tendência homossexual, mas é possível viver a castidade, né? Assim como nós somos chamados a viver a castidade no namoro, mesmo aí, o namoro entre homem e mulher, é preciso, é necessário viver a castidade, né? Depois no casamento, né, não cometendo adultério, não vivendo aquilo que é impróprio do sacramento do matrimônio, né? Então, vivendo a castidade dentro do matrimônio. Gente, então, independente da realidade, é preciso viver a castidade. Deus nos chama a viver a castidade, né? E a igreja nos ensina isso, e São Paulo vem exortar, começando por essas realidades que são contra a natureza, né? Do mesmo modo, lá no versículo 28, como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados, e daí seu procedimento indigno. Então, São Paulo vai dizer que esses sentimentos são sentimentos depravados, que vão causar um procedimento indigno, né? Um procedimento indigno, ou seja, o que é pecado? Aquilo que no qual eu consinto, preciso do meu consentimento, né, para haver pecado. Sentir, num primeiro momento, não é pecado, né? Às vezes eu sinto alguma coisa que vai contra aquilo que é a ordem natural das coisas, mas eu já rejeito tudo aquilo que pode ser simplesmente um sentimento inicial, vamos dizer assim, de impulso carnal. Mas se eu consinto, se eu dou o meu consentimento e eu fico alimentando pensamentos, eu fico alimentando sentimentos, isso vai me levar a um procedimento. Ele vai me levar a uma atitude de pecado concreta, não é? Então, por isso que Jesus já, no Evangelho nós vemos que Jesus já reprova o sentimento. Quando ele diz, por exemplo, um homem, quando ele olha para uma mulher com desejo libidinoso, ele já adulterou com ela no seu coração, né? Então ele já vai falar que a gente não pode dar vazão a essas coisas, né? Você olhou, você viu, você sentiu, você se desviou e você continuou o seu caminho. Você não vai ali parar naquela situação, parar naquele olhar, parar naquele sentimento, parar naquele pensamento, mas você vai prosseguir o caminho. Por quê? Porque nós temos uma meta e nossos olhos não podem ficar se perdendo nas distrações desse mundo, né? Então, hoje em dia não se aceita muito, né? Essa realidade, parece que são coisas ultrapassadas, mas não são. São verdades. Aquilo que está contido na Sagrada Escritura é vivo, é eficaz e traz a nossa felicidade, né? Consentir com o pecado gera um vazio existencial que nós temos visto na nossa sociedade, no coração de todos nós, de uma forma muito grande, né? Quanto mais nós enterramos a nossa vida no pecado, mais nós nos afastamos de Deus, não é assim? E continua então dizendo aqui a palavra de Deus. No versículo 29, são repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, falando daquilo que era próprio dos homens naquele tempo, né? Das criaturas humanas, né? Dos homens e das mulheres, como também do nosso tempo, né? Olha só, são repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais, insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia, apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera digno de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem. Então, todas essas coisas, Paulo vai dizer que tudo isso vai gerar a morte. E não somente para aqueles que praticam essas coisas, porque talvez você diga assim, eu não faço essas coisas. Mas você concorda com aqueles que fazem, né? Se nós fazemos, nós estamos gerando morte em nós. E se nós aplaudimos aqueles que fazem, além deles estarem gerando morte, nós estamos também gerando morte em nós. Porque o consentimento daquilo que é errado é, de certa forma, errar também, né? O consentimento com aquilo que é errado. E hoje em dia também isso está muito enraizado dentro da igreja.
está muito enraizado dentro de nós que somos igreja, né? Vamos dizer dentro da igreja instituição, mas dentro de nós que somos igreja, dentro de muitos cristãos, essas coisas vão se enraizando. Eu não faço, mas de certa forma eu sou conivente com aquilo, né? É como a gente vê hoje em dia, por exemplo, aquilo que as pessoas se escandalizam, né? Por exemplo, quando a gente entra na realidade do aborto. Então, quem pratica o aborto, ele já entra numa excomunhão automática. Automaticamente essa pessoa já é excomungada, já está fora da comunhão da igreja. Não está em comunhão com a igreja, não é? E é preciso então, a partir do arrependimento daquilo que se fez, buscar um padre, pedir ali a autorização da igreja. Essa autorização ela vem do bispo, para que se volte à comunhão da igreja a partir do momento que houve um sincero arrependimento daquilo que se fez. No caso do aborto, por exemplo. E quem consente com o aborto? Quem talvez nunca praticou um aborto, mas o médico que faz o aborto, a equipe de enfermagem que talvez consente com aquilo, vai lá e faz, os pais que levam a filha muitas vezes ali para fazer o aborto, o namorado que mandou fazer, ou né, o pai da criança de alguma forma foi lá e mandou fazer, né, os amigos que concordaram, que não foram contra, a sociedade que se levanta, aqueles que fazem as leis, que vão a favor do aborto, todos estão gerando em si uma excomunhão automática, não é? Então não é só aquele que pratica o pecado, não, mas aquele que é a favor do pecado, né? Aquele que é a favor do pecado. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas, né? Aquilo que nós concordamos, políticos que são a favor do aborto, né? Que são a favor da eutanásia, que são a favor dessas realidades, que são completamente contra a nossa fé, que ferem a nossa fé, aí a gente vota nesses políticos. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, gente, porque isso é sério, isso está gerando em nós morte, isso está gerando em nós morte. Mas vamos dar prosseguimento então, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente aplaude na vida do outro, né? A gente aplaude o que está errado na vida do outro, a gente concorda com o que está errado na vida do outro, a gente está pecando junto com o outro, não é? Nós precisamos reprovar aquilo que precisa ser reprovado. A gente ama a pessoa, a gente não vai aprovar o pecado da pessoa, né? A gente ama aquele amigo, aquele conhecido, aquele filho, o pai. A gente ama as pessoas, mas a gente não aprova o pecado das pessoas. Assim, és inexcusável ao homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz. Naquilo que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas. E agora Paulo vai entrar numa outra realidade no capítulo 2. Né? Então, existe uma realidade daquele que comete o pecado, existe uma realidade daquele que é conivente com o pecado, e existe a realidade daquele que julga os outros o tempo inteiro, mas comete também os pecados. Outro erro gravíssimo, né? A hipocrisia. A hipocrisia de ficar o tempo inteiro julgando os pecados dos outros, de querer tirar o cisco do olho do irmão e não tirar a trave que está no nosso próprio olho. Então, primeiro nós precisamos fazer um exame de consciência, um exame de consciência de nós mesmos, daquilo que nós fazemos. Precisamos ver o que é errado na nossa vida, precisamos nos arrepender e nos converter, né? E aí entra a responsabilidade individual. Naquilo que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas fazes as mesmas coisas que eles. Ora, sabendo que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade. Tu, homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas as cometes também, pensas que escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas de sua bondade, tolerância, longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento? Mas pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem buscam a glória, a honra e a imortalidade, mas a ira, a indignação aos contumazes rebeldes, a verdade e seguidores do mal. No versículo 11 vem dizer, porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Olha só, a gente ouve muito isso, a gente vê muito isso, né? Dentro das nossas realidades de igreja, a gente vê muito isso. A realidade é assim, a pessoa está na igreja, ela está à frente, muitas vezes, de pastorais, de movimentos.
à frente de grupos de oração com uma vida toda errada. Gente, não dá, né? Nós precisamos ter misericórdia primeiro da nossa alma e nós precisamos ter misericórdia das pessoas, porque as pessoas estão olhando para nós e nós precisamos testemunhar. Nós somos pecadores? Somos pecadores. Mas nós temos que tomar cuidado com pecados que geram escândalo na comunidade. Pecados que geram escândalo na igreja. Né? Nós precisamos saber sair de cena quando nós vemos que aquilo que nós fizemos pode gerar ali um contra-testemunho. Quando nós vemos que aquilo que nós fizemos pode gerar ali que outros se afastem da igreja, se afastem da fé, se afastem de Jesus por nossa causa. Então nós temos que tomar cuidado. Às vezes a gente está na frente da igreja e acha que a nossa vida está ótima. A gente está ali pregando o evangelho, a gente está ali pregando aquilo que a igreja ensina, mas a nossa vida não condiz com aquilo que a gente prega. A nossa vida não condiz com aquilo que a igreja diz. A nossa vida não condiz com a verdade, a nossa vida não condiz com a palavra, mas a gente insiste em estar à frente da igreja para a nossa própria vaidade, para o nosso próprio engrandecimento. Tenha coragem de dar uns passos atrás, de se colocar no escondimento e de primeiro colocar a sua vida em ordem para depois você ir e ficar à frente de um rebanho confiado a você. Né? Nós temos que tomar cuidado com essas coisas, porque isso é uma hipocrisia que já foi muito condenada por Jesus no Evangelho, que Paulo vem condenar abertamente aqui, nesse trecho da carta aos Romanos. Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, versículo 13, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Então não adianta ouvir a lei, não adianta ouvir também a palavra de Deus, ouvir a verdade e não praticar a verdade. E fingir que pratica a verdade. Nós precisamos ser claros, nós precisamos ser transparentes. Às vezes a gente esconde, fica tendo uma vida escondida, né? Aquilo que é feito no oculto, Deus vê. E uma hora aquilo se torna revelado e a gente às vezes finge que está escondendo dos irmãos e no fundo os irmãos até sabem, muitas vezes. Isso é um perigo, gente. Versículo 16. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Então nós temos que saber disso. Um dia essas ações secretas, elas serão julgadas. Aquilo que nós fazemos escondido um dia vai aparecer às claras. Se não aparecer nesse mundo, vai aparecer diante do julgamento. Versículo 21, que vem falar muito para nós, que estamos à frente muitas vezes de alguma realidade, nós que pregamos, nós que ensinamos aos outros, né? Vem dizer, tu que ensinas aos outros, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, pilhas aos seus templos. Tu que te glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque assim fala a Escritura. Por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. Gente, que o nome de Deus não seja blasfemado entre os homens da nossa geração por causa da nossa má conduta. Eu tenho que falar aqui abertamente, eu tenho ficado assustada com algumas coisas, falando agora para grupo de oração. Vou falar, sei que isso também está nas pastorais, nos movimentos, mas eu vou falar agora para o grupo de oração. Dentro do grupo de oração, a gente está ficando muito acostumado com o pecado. Dentro do grupo de oração, onde tem jovem, e o jovem pode viver a vida toda errada. Não existe mais falar de castidade, de namoro santo, não existe mais falar dessas coisas que nós estamos falando aqui, daquilo que é desregrado, né? Dentro de práticas homossexuais, dentro da castidade que não é mais vivida. Nós temos visto que muito facilmente, hoje em dia, a gente se separa, a gente larga o outro e a gente começa um novo relacionamento sendo servo de grupo de oração. Estando dentro de grupo de oração há 5 anos, 10 anos, 20 anos, você facilmente rompe um primeiro casamento e você começa um novo relacionamento, como se isso fosse natural, normal. Nós temos visto que tem ficado muito normal no nosso grupo de oração, nos nossos grupos de oração inclusive, casais que começam uma segunda união, e isso não tendo se convertido numa segunda união, não. A pessoa, ela teve ali
primeiro casamento, no grupo de oração, separou no grupo de oração, se casou de novo no grupo de oração, tá tudo ficando normal. Me perdoe dizer. Você pode até me chamar de hipócrita nesse momento, mas o que eu tô falando é doutrina católica, o que eu tô falando é palavra de Deus. Gente, vamos tomar cuidado com isso. Todos nós estamos expostos a essas coisas, estamos, né? É difícil, mas a castidade ela é maior do que qualquer coisa, né? Então vamos viver a castidade independente do estado de vida que nós estejamos, da situação em que nós estejamos vivendo, vamos viver a castidade, gente. Vamos ver, Charlene, e aí? Não deu certo meu casamento, o que eu faço? Vai viver a castidade em nome de Jesus, gente. Será que é difícil assim? Se então se propor ao celibato, se no meio do caminho, infelizmente, você lutou, mas não foi possível, né? E tantas outras realidades, né? Aqui vem falar, você pega contra o roubo e você mesmo rouba, né? Você prega contra aquilo que a palavra de Deus diz, mas você vive contra aquilo que a palavra de Deus diz, né? Todos nós somos pecadores, eu volto a dizer, eu sou pecadora, você é pecador, mas nós temos que tomar cuidado para não nos acostumarmos com o pecado. A gente precisa ter uma luta contra esse pecado. Existe uma luta dentro de nós, existe. Nós pecamos, eu peco, mas eu preciso lutar, me confessar, me arrepender, lutar de novo, me confessar de novo, me arrepender e ir vencendo pecados pouco a pouco, e vencendo um pecado, vencendo outro pecado, vencendo uma má inclinação. Eu preciso fazer isso, eu preciso ter essa luta, porque se eu me acostumo com o pecado, não vai dar certo, vai dar errado, né? E é isso que São Paulo está falando, né? Então que nós, a partir dessa carta de São Paulo, nós possamos tomar para nós essa realidade. Eu preciso de conversão. Eu preciso ver se eu preciso de conversão porque eu tenho pecado, se eu preciso de conversão porque eu tenho concordado com o pecado de todo mundo, não tenho denunciado o mal, eu tenho amado o pecado do outro, né? Concordado com o pecado do outro. Eu tenho que ver se eu tenho pregado para os outros, mas eu mesmo tenho feito errado, né? São essas três vertentes aqui, essas três realidades que Paulo vem colocar para nós no dia de hoje. Que a Virgem Maria nos ajude nesse dia a fazermos um sincero arrependimento de coração, a termos um sincero arrependimento de coração, a olharmos para nós mesmos, olharmos para dentro do nosso interior e vermos no que é que nós precisamos ser melhores hoje. Que a graça de Deus nos alcance e que retire do nosso coração toda hipocrisia, que nós sejamos sinceros diante de Deus, que nos reconheçamos pecadores, que digamos ao Senhor, Senhor, me ajuda a mudar de vida, me ajuda a ser melhor hoje, né? Que nós façamos a partir desse capítulo, então, 2 da Carta de São Paulo aos Romanos, um profundo exame de consciência nesse dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.